Rodolfo questiona Justina sobre o que Juliano disse a respeito dela e Ramiro, deixando claro suas suspeitas de que os dois têm um caso. Justina alega que Juliano estava delirando devido à febre e afirma que não suporta Ramiro. Ramiro aborda Justina na saída do hospital e exige que ela lhe diga para quem mencionou que ele matou Inês. Ela debocha e avisa que Rodolfo está desconfiado deles, afirmando que não demorará a descobrir tudo e que seu marido mataria Ramiro, mas a perdoaria porque a ama. Juliano propõe a Lucrécia que fujam imediatamente, mas ela diz que antes ele precisa se recuperar e também precisam ajudar o padre Matias a permanecer em São Pedro. Juliano pede a Lucrécia que não conte nem a Delfina que pretendem partir juntos. Mais tarde, Juliano encontra Branquinha chorando pela partida do tio no dia seguinte e pede a ela que tenha fé. O padre Leopoldo diz a padre Matias que está convencido de que os rumores sobre ele não são verdadeiros. Delfina mostra a Rosário a carta do abaixo-assinado organizado por Paulino e Rodolfo para manter o padre Matias na paróquia da cidade. Rosário assina a carta, enquanto Tonha informa que alguns policiais querem falar com Rosário. Tonha também assina a carta para o bispo. Rosário afirma aos promotores que não teve nada a ver com o que aconteceu com Juliano, apesar de admitir seu ódio por ele, e os homens vão embora. Rosário reclama com Lucrécia por tê-la acusado para a polícia, mas Lucrécia afirma que não foi ela, porém não entrega a Justina. Carmelo pede a seu pai sua parte da herança que Inês deixou, mas Ramiro explica que ele terá que esperar até sua morte para ter direito a alguma coisa. Carmelo acusa o pai de ter causado a doença que matou sua mãe. Ramiro tenta agredir o filho, mas ele não permite e jura que na próxima vez devolverá o soco porque perdeu o respeito por ele. Ramiro sugere que Carmelo vá embora de casa. Carmelo avisa que fará isso e que lutará por sua parte da herança. Lucrécia diz a Renata que ainda pretende deixar a cidade e está certa de que a prima estará segura na fazenda mesmo com o divórcio de Rosário e Paulino, pois ela é o tipo de filha que Rosário sempre quis ter. Renata comenta que às vezes Lucrécia fica insuportável. Rosário avisa Paulino que assinou a carta para ajudar Matias e o critica por ter se aliado a Rodolfo enquanto deixaram Ramiro de fora. Paulino responde que não tem interesse em fazer nada com Ramiro e pergunta se é verdade que ela está pensando em se associar com ele. Com um sorriso sarcástico, Rosário responde que pode ser, e Paulino deseja ver em que condições a plantação ficará em suas mãos. Juliano sente falta de sua medalha e Matias suspeita que quem o atacou ficou com ela. Fidel puxa assunto com Carmelo em um bar e revela que conheceu muito bem Inês. Modesto chega ao mesmo bar para colher assinaturas para ajudar Matias. Ramiro exige que Delfina revele quem disse que ele matou Inês e ameaça matá-la ali mesmo. Tonha vê a cena e começa a gritar por Delfina. Ramiro ameaça fazer mal à família de Delfina se alguém voltar a insinuar que ele matou Inês. Delfina pede que Tonha não conte nada a ninguém sobre o que viu. Ao chegar em casa, Modesto estranha Tonha estar com Delfina, mas elas inventam uma desculpa. No dia seguinte, Rosário procura o padre Matias para dar seu apoio e conta que Paulino e Rodolfo foram entregar uma carta de abaixo-assinado ao bispo pedindo que ele permaneça na cidade. Rodolfo e Paulino viajam com a carta de abaixo-assinado, mas são informados de que o bispo está na capital. De qualquer maneira, eles deixam a carta para que o arcebispo entregue ao bispo assim que ele retornar. Quando Rosário cruza com Juliano, ela expressa sua decepção por não terem conseguido acabar com ele. Juliano, por sua vez, afirma que sabe que ela também lamenta que não tenha sido ele a se afogar no lugar de César.
Juliano explica que ele e Lucrécia tentaram deter César de atravessar o rio, mas ele insistiu em subir no tronco e escorregou. Juliano afirma que tentou salvar César, mas não conseguiu. Rosário continua culpando Juliano e exige que ele se afaste de Lucrécia, afirmando que ela nunca será feliz com ele. Juliano responde que com Ramiro também não. Modesto comenta com Lucrécia que a plantação está sendo devastada por uma praga e sugere que ela apoie o pai. Matias vai procurar Rodolfo, mas como ele não está, Josué pede orientação sobre o seminário. Matias explica que Josué precisa ter vocação e concorda que o tempo dirá se ele seguirá no sacerdócio. Rita provoca a ira de Assunção ao dizer que o padre Matias engravidou a sobrinha. Depois, Assunção encontra Fidel, que afirma nunca ter deixado de pensar em Delfina e na criança que ela ia ter, expressando seu desejo de conhecê-la. Assunção acaba contando que o rapaz foi embora, mas se recusa a revelar que o nome dele é Manuel. Modesto informa Paulino sobre a confirmação da praga no pomar. Rosário diz a Paulino que Juliano reconheceu que a ideia de atravessar o rio foi dele e agora tem certeza de que ele é o culpado pela morte de César. Paulino diz que agora eles precisam resolver um assunto importante e pede que ela deixe César descansar em paz. Rosário o critica, chamando-o de medíocre, e Paulino concorda que não soube ser um bom pai, nem um bom marido, nem mesmo um bom agricultor. Paulino se retira, enquanto Rosário o chama de covarde. Paulino se tranca no escritório e coloca fogo no lugar. Tonha e Lucrécia percebem que o escritório está pegando fogo com Paulino dentro. Delfina se junta a elas e diz que Rosário tem a chave. Tonha vai pedir ajuda, enquanto Lucrécia vai pegar a chave com a mãe. Enquanto Paulino está no meio do fogo e da fumaça, Rosário consegue abrir a porta. Modesto e Lucrécia tiram Paulino do escritório inconsciente e, felizmente, logo ele volta a respirar. Matias se despede de Rodolfo, enquanto Juliano promete a Branquinha que vai ajudá-la. Paulino é levado para a cama e Lucrécia se dá conta de que seu pai tentou se matar quando ele diz que quer morrer. Quando Renata vai procurar Carmelo, Ramiro pergunta a ela se Lucrécia ainda está pensando em sair da cidade, e Renata responde que só se ela está pensando em ir embora com Juliano. Carmelo comenta com Teresa que conheceu um cara chamado Fidel que conheceu a mãe deles. Renata tenta se aproximar de Carmelo, mas é desprezada. Teresa comenta com Assunção que o homem que trouxe Carmelo bêbado conheceu muito bem Inês. Rodolfo questiona Juliano sobre as coisas que disse quando estava delirando e pergunta se ele sabe algo sobre Justina e Ramiro. Juliano responde que não sabe de nada e sugere que ele pergunte a Justina. Lucrécia diz à mãe que seu pai está passando por um momento muito difícil e precisa muito de seu apoio, revelando que a plantação está sendo atacada por uma praga, o que prejudicaria também Rosário. Rosário diz que está disposta a desistir do divórcio desde que ela se case com Ramiro. Lucrécia não aceita a chantagem e afirma que jamais se casaria com aquele velho asqueroso.